Então, fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição, peço também o seu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, é muito importante a sua participação, é muito importante, repetindo aqui, o seu like, é muito importante a sua inscrição e também, claro, o seu comentário. Então, deixe essa moral aí, repetindo aqui, reforça a tua inscrição, reforça o teu like, deixe seu comentário e habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Gente, vamos falar de Vasco, uma semana decisiva, uma semana importante, uma semana cheia, né, para o técnico Fábio Carille trabalhar. Já para o início do Campeonato Brasileiro, domingo contra a equipe do Santos em São Januário. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa que eu reparei nos últimos treinamentos, e claro, temos coisas positivas e coisas negativas, assim, na minha humilde opinião. Estou aqui para pensar no Vasco, eu sou Vasco, e peço demais o comentário de vocês, sabe? Vamos colocar, gente, comentários construtivos. Tem gente que só chega para bater, constrói um comentário bacana, vamos pensar agora, nesse momento, só no Vasco. A nossa prioridade aqui é o Vasco. Somos 135 mil vascaínos aqui. Falamos de Vasco todos os dias. Vasco aqui é a prioridade. Ou seja, quando eu falo aqui do treinamento, o que me... Eduardo, o que está te chamando a atenção? Exemplo, volante Souza, tá? Ganha 300 mil por mês. Fez um jogo treino final de semana contra o Boa Vista. O Vasco venceu por 2-1, como vocês sabem aqui. A informação que eu recebi, que o Souza não foi bem mais uma vez. Recebeu mais uma oportunidade e nem no jogo treino foi bem. Ele teve um campeonato carioca inteiro para testar jogadores que não funcionaram e continua insistindo nesses jogadores. E isso é grave, porque eu tenho um Campeonato Brasileiro batendo na porta final de semana, meio de semana também um jogo pela Copa Sul-Americana, jogo contra o Belgar. Ou seja, eu tenho que pensar na instituição. Aí o Souza não vai bem, ele coloca o esforço, o menino entra e faz o gol da vitória. Futebol é campo. No campo hoje, na minha opinião, o Esforza tem muito mais bola para entregar do que o volante Souza, com todo o respeito ao Souza, ao ser humano Souza. Eu estou falando de campo, de bola. Tá? Então peço até a sua opinião sobre isso. Então assim, é uma decisão importante do Fábio Carille, mas ele precisa entender que hoje esse menino não pode, na minha opinião, perder espaço para o Souza. Ah, tem um outro volante se destacando. Aí é uma outra questão, volante mais novo, porque o Souza não vai acompanhar a batida do Campeonato Brasileiro, isso ficou claro no Campeonato Carioca. O Souza não vai acompanhar jogadores mais rápidos, jogadores mais habilidosos do Campeonato Brasileiro, não. Isso ficou claro, repetindo aqui no Campeonato Carioca. Uma coisa é jogar como zagueiro improvisado contra o Nova Iguaçu. Outra coisa é Bangu, né? Outra coisa é encarar times importantes, Santos, Corinthians, Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, né? Então, assim, na minha opinião, o Souza não tem condição. Já o Esforza, o Carille sim, teria, na minha opinião, perdão aqui acabei me atrapalhando na fala, o Esforza merece mais oportunidades, merece mais sequência, né? Uma sequência de... é banco, tá? Primeira opção no banco de reserva. O Esforza é bom de bola, um menino que entrega em campo. Eu lembro muito bem do grande jogo que ele fez contra a equipe do Corinthians ano passado, golaço de falta que ele fez. Então, assim, é um menino muito bom de bola, tá? Outro que tem se destacado também nos treinamentos é o Garré, né? Ganhou a vaga, olha só, do Payet, que era o primeiro reserva do Coutinho. E se o Coutinho der mole também, a galera fica defendendo o Coutinho, não. Eu gosto do Coutinho, o Coutinho é um craque, cracaço de bola, que eu tenho certeza que vai entregar demais na temporada 2025. Tá fazendo mais uma intertemporada, tem treinado muito bem, mas se o Garré tiver que ganhar a posição dele também, que ganhe. Quem ganha com isso é a camisa, é o Vasco. E eu falo sempre aqui, gente, temos que pensar na instituição, temos que pensar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Se o Garré joga muito, é informação que eu estou recebendo aqui, ó, o cara joga muito. O argentino é muito bom de bola, é muito habilidoso, tá? Tem se destacado nos treinamentos. Então, se tiver que ganhar a posição do Coutinho, que ganhe também, repetindo aqui, que ganhe também. Se está jogando, se está entregando, se está mostrando em campo capacidade, é isso, futebol é isso. Joga o melhor. Então, o Garré ganhou a informação, é que ele ganhou a vaga do Payet, né, que hoje é a terceira opção ali para o meio campo, né, Coutinho, Garré e agora o Payet. Gente, deixa claro para mim isso aqui, que o Payet vai sair, não vai continuar. Eu vou repetir aqui uma informação para vocês aqui, para não achar, pô, Eduardo, tá atacando, o Vasco não tem atacando o Payet, tem ninguém atacando ninguém aqui, tá? Eu vou repetir aqui. Gente, o Payet ganha 1,5 milhão por mês.
É um salário absurdo para um camisa 10 que não é 10 em campo, para um camisa 10 que não vai jogar, teve 2 anos e não conseguiu jogar, e é complicado manter. E recebeu uma proposta no início do ano, tá? O Vasco mantém essa proposta, 750 mil por mês, ele não aceitou. E tá tudo bem, não tem que aceitar a metade do salário. E 750 mil reais, na minha opinião, é muito dinheiro também para um jogador que vai ficar no banco. Então, você dispensa, você enxuga a folha, você dispensa o jogador e corrige, contrata 2, 3 jogadores na janela no meio do ano, que é uma janela muito a mais importante, na verdade, né? Então, o Payet, a gente respeitamos demais o Payet, porque ele gosta do Vasco, ele gosta de vestir a camisa do Vasco. Agora, não dá para manter, não dá para segurar. Essa é a minha humilde opinião. Peço a sua opinião aqui embaixo sobre essa questão envolvendo o Dimitri Payet, repetindo aqui que hoje passou a ser a terceira opção no meio-campo. Repetindo também, Garré ganhou aí a vaga do próprio Dimitri Payet para ser a primeira opção ali. Sai Coutinho, entra Garré. Outra informação importante é do meu amigo Edu Canelas. Vou dar os créditos aqui porque um grande amigo, um abraço, Edu, tamo junto. Ele trouxe a informação que, com demissões quase semanais, o clima do Vasco é de insegurança entre os funcionários antigos. Eu vou falar uma coisa para você sobre isso. O Edu trouxe essa informação e é uma informação importante, porque alguns funcionários do clube, né, funcionários antigos, e aí, é claro, não desejo aqui demissão de ninguém, eu acho que tá todo mundo trabalhando, todo mundo desempenhando, né, o máximo ali, mostrando o máximo, enfim. Assim, gente, você não tem como julgar, né, uma coisa interna. Porque quem administra o clube, aí eu não estou falando aqui do Pedrinho, porque existem outras pessoas ali, né, de frente, enfim, departamento pessoal e tudo mais, cuidando dessa área, né? Eu preciso entender o funcionário tal, que ganha 5 mil, 10 mil por mês, o que esse cara está fazendo aqui dentro? O que a pessoa faz aqui dentro? Né? Qual o desempenho dessa pessoa? E isso é importante para o clube também, porque às vezes focamos apenas num jogador que ganha 200, 300 mil e esquecemos de outros funcionários, aí você tem 50, 100 funcionários dentro do Vasco, recebendo 10 mil, 15 mil por mês, e também gera um custo alto para o clube. Repetindo aqui, o Vasco ele tem que pensar o seguinte: eu preciso da quantidade de funcionários exata dentro do clube. O Vasco hoje não tem grana, tá? E mesmo se tivesse, para ficar pagando pessoas para tá aqui enchendo linguiça, pronto. Enchendo linguiça, vamos usar um ditado bem chulo aqui. Essa que é a grande realidade. Tá dentro do Vasco, tá fazendo o quê? Nada, então demissão. Então, assim, claro, repetindo aqui, eu não desejo demissão de trabalhador. Tá maluco, tá doido. Acho que um pai de família que trabalha na real, que trabalha firme, tem que continuar. Se tá trabalhando, tem que continuar. Agora, tem que prestar atenção em outras situações. Se realmente esse cara tá trabalhando, se ele tá desempenhando um bom trabalho no que ele, né, e tudo mais. Agora, se não, obrigado, tchau, valeu, até a próxima, e tá tudo certo. Então, a informação é do amigo Edu Canelas. Uma outra informação importante aqui, agora saindo do mundo do Vasco, é falando sobre a CBF, né? Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF, e assim, o Edinaldo, sucesso aí, mais 4 anos, né? À frente da CBF, recebeu 27 votos, né, a favor, e foi reeleito. Tá tudo bem, enfim, o que chama a atenção na CBF é a questão envolvendo a arbitragem. Isso aí eu vou bater sempre, porque o Vasco foi sempre o clube prejudicado, o Vasco sempre foi muito prejudicado por arbitragem, né? Então, assim, eu acho que é onde o Vasco tem que prestar atenção, onde o Vasco tem que, tô atento aqui, tô ligado, eu tô prestando atenção na questão envolvendo a arbitragem do futebol brasileiro, que infelizmente, na minha opinião, é muito fraca, né? Até com VAR, o árbitro consegue errar. E é uma má vontade com o Vasco absurda, repetindo aqui. Então, tem que prestar atenção, tem que ficar atento, a diretoria do Vasco tem que estar presente ali na CBF. Eduardo, tem que cumprir protocolo, gente. Tem que botar cara, tem que protestar. Vamos começar o Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza, eu vou falar aqui agora, vamos reclamar muito na questão envolvendo a arbitragem. Infelizmente. Não só o Vasco, outras equipes também, mas eu acho que a má vontade com o Vasco é muito, mas muito grande. Tá certo, minha gente? Então é isso. Volto a qualquer momento com notícias e informações do Vasco. Mais uma vez eu peço a sua inscrição, mais uma vez eu peço
o seu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, compartilhe o vídeo aí, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, deixe essa moral aí pro canal Vasco Connection, valeu? Um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, saudações vascaínas.